A gente tem mais informações ao vivo aqui com a nossa reportagem, porque a reforma ministerial segue a todo vapor. Agora é Camilo Santana quem deve deixar o ministério e o Igor Damasceno tem aqui mais detalhes pra gente. Igor, bom dia para você, hein? Oi, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que deve deixar a pasta, deve deixar a esplanada dos ministérios até o início de abril. Ele é senador, está licenciado do cargo justamente por integrar o governo federal, mas deve voltar ao Senado Federal. Agora, diferente de outros ministros do governo, o Camilo Santana, ele vai deixar a esplanada dos ministérios não para se candidatar, porque o exercício dele, o mandato dele vai até 2031. Camilo Santana foi eleito em 2022, tomou posse em 2023 e licenciou-se do cargo justamente para poder ser ministro da Educação. O cargo de senador tem ali um exercício de mandato de até 8 anos. Então, Camilo Santana está com o cargo dele assegurado, não vai precisar disputar as eleições neste ano. Então, por que Camilo Santana vai deixar o governo federal? É porque lá no Senado ele tem muita força política, muita influência e ele quer ajudar em duas candidaturas. Na primeira, a do governo do Ceará. O pré-candidato Elmano Freitas deve ser ajudado por Camilo Santana. E o atual ministro da Educação também quer reforçar a base do presidente Lula lá no estado do Ceará. Então, a ideia dele é usar a influência política e o cargo no parlamento como forma estratégica para angariar força política e votos para Elmano Freitas ali no estado do Ceará e também para o presidente Lula no Nordeste. Por isso que ele deve deixar o Ministério da Educação até o fim de março, início de abril. O atual secretário executivo da pasta, o Leonardo Barquini, ele é o mais cotado para assumir o Ministério da Educação nesse, digamos que, mandato tampão, até o fim desse terceiro mandato do presidente Lula. E essa é uma tendência no governo federal. À medida em que os ministros forem sendo exonerados, muito provavelmente serão os secretários executivos que vão assumir o comando da pasta. O Leonardo Barquini, ele já foi chefe de gabinete do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é uma pessoa muito conhecida e também já atuou em outros ministérios, tem uma vasta experiência, viu, Nonato? Perfeito, Igor Damasceno. Obrigado com as informações em Brasília sobre a reforma ministerial. Assunto para o Henrique Kriegner também analisar aqui com a gente. Kriegner, como o Igor destacou, a substituição vai sendo feita por pessoas que estão ali já no entorno daquele ministério, que me parece que é a alternativa mais plausível, né? À medida em que boa parte da classe política está pensando num cargo eletivo e aí não vai querer assumir um ministério e ainda por tão pouco tempo, né? Exato. Esse ano agora, isso é o cenário mais comum que nós vamos ver lá em Brasília, né? Entre os ministros. Ministros que vão apoiar a campanha de reeleição do presidente Lula, outros que vão mesmo emplacar uma candidatura, e aí os perfis mais técnicos ou mesmo aqueles mais de bastidor é que vão assumindo a pasta. A minha expectativa é que a gente possa ver aí um resultado um pouco melhor na questão de desempenho, uma vez que aqueles que têm uma agenda política prioritária ficam de lado e os que têm um apreço maior com a causa e com a parte técnica para fazer o ministério rodar, de fato conquistem esse espaço, ainda que por alguns poucos meses. Mas, Nonato, isso ainda vai acontecer muito nos ministérios, alguns já oficializaram isso e outros ainda para esse primeiro mês, esse segundo mês, perdão, do ano, devem oficializar ainda mais outros nomes que vão ser substituídos.